Holding familiar e divórcio é um tema que costuma gerar muita confusão. Afinal, quando os bens estão dentro de uma holding, eles entram ou não entram na divisão? E mais, o ex-cônjuge pode virar sócio da empresa? Essa dúvida é importante porque muita gente acredita que a holding familiar protege tudo automaticamente, mas não é bem assim. Aqui é a Total Assessoria Contábil e hoje vamos falar sobre como fica a divisão de bens e cotas quando existe uma holding familiar em caso de divórcio. Esse é um assunto delicado porque envolve patrimônio, família, sociedade empresarial e muitas vezes conflitos emocionais. Por isso, precisa ser tratado com clareza e responsabilidade. A holding familiar é uma estrutura usada para organizar bens, facilitar o planejamento sucessório, melhorar a gestão patrimonial e estabelecer regras mais claras sobre o patrimônio da família. Mas ela não é uma ferramenta mágica de blindagem. Quando acontece um divórcio, o primeiro ponto a ser analisado é o regime de bens do casamento. Na comunhão parcial, por exemplo, em regra, entram na partilha os bens adquiridos durante o casamento. Na comunhão universal, a lógica patrimonial é mais ampla. Já na separação convencional de bens, a divisão tende a seguir outro caminho, respeitando o que foi acordado entre as partes. Ou seja, antes de olhar para a holding, é preciso entender qual era o regime de bens do casal. Depois, vem outra pergunta essencial: quando a holding foi criada? Se a holding foi constituída antes do casamento, com patrimônio anterior à relação, o cenário pode ser diferente de uma holding criada durante o casamento, com bens adquiridos na constância da união. Também é necessário analisar de onde veio o patrimônio. Os bens foram comprados pelo casal? Vieram de herança? Foram doados com cláusulas específicas? Foram integralizados na empresa antes ou depois do casamento? Essas respostas mudam completamente a análise. Atenção, colocar bens dentro de uma holding não apaga a história daquele patrimônio. Se determinado bem tem origem comum ou se as cotas foram formadas durante o casamento, pode haver discussão sobre partilha ou direito à meação. Mas isso não significa necessariamente que o ex-cônjuge vai entrar na sociedade e participar da gestão da holding. Em muitos casos, o que se discute é o valor econômico das cotas e não a entrada automática de uma nova pessoa no quadro societário. Esse ponto é muito importante. A holding familiar pode ter regras no contrato social para restringir entrada de terceiros, organizar sucessão, prever preferência na compra de cotas e proteger a continuidade da gestão. Mas essas regras precisam ser legítimas, bem estruturadas e feitas antes no conflito. Não adianta criar uma holding às pressas, perto do divórcio, tentando esconder bens ou reduzir direito de partilha. Quando a estrutura é usada para fraude, ocultação patrimonial ou simulação, ela pode ser questionada judicialmente. Por isso, a holding familiar deve ser pensada como um instrumento de organização e não como tentativa de prejudicar alguém. Ela funciona melhor quando é feita com planejamento, documentação correta, contrato social bem elaborado e alinhamento entre contabilidade, direito societário e direito de família. A Total Assessoria Contábil auxilia famílias e empresários na organização patrimonial com responsabilidade, ajudando a estruturar informações contábeis e societárias de forma mais clara e segura. Antes de terminar, vale reforçar: a holding pode reduzir conflitos, mas não elimina a necessidade de análise individual. Na holding familiar e divórcio, a divisão de bens e cotas depende de vários fatores: regime de bens, data de constituição da holding, origem do patrimônio, contrato social e finalidade da estrutura são pontos decisivos. A holding familiar pode ajudar muito na organização patrimonial, mas ela não deve ser vendida como blindagem absoluta contra divórcio. Se você quer estruturar ou revisar uma holding familiar com mais segurança, conte com a Total Assessoria Contábil. E se este conteúdo ajudou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos materiais sobre contabilidade, patrimônio e planejamento familiar.